Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fiquei tão preocupada quando soube que o Joel tinha sofrido um acidente de moto. Não tinha sido nada assim tão sério. Sua vida não ficou em risco. Mesmo assim, ele acabou quebrando uma perna. Foi meu cunhado que me ligou para dar a notícia. Quer dizer, eu digo cunhado por força do hábito, meu ex-cunhado. E apesar de já estarmos separados há quase 2 anos, ele era o pai da minha filha, de modo que não tinha como não me preocupar. Acabei indo até o hospital fazer uma visita e, graças a Deus, ele estava bem. Tínhamos sido casados durante 4 anos e tínhamos uma linda menina. A separação foi uma decisão dele, porque se dependesse de mim, quem sabe ainda estaríamos juntos até hoje. Repito, já fazia 2 anos de separação. E para ser sincera, eu ainda não tinha conseguido esquecê-lo completamente. Ainda sentia sua falta. Fiquei mais aliviada ao ver que ele estava bem. Até piada ele estava fazendo. Só não esperava que ele fosse me fazer aquele pedido. Será que eu posso passar uns dias lá na tua casa? Na minha casa, ué? Por quê? Não, pelo menos até eu me recuperar. Minha perna ficar melhor. Lá em casa, Joel? Você tem certeza? Claro que sim. Ele falou que poderia ficar acomodado no quarto da nossa filha. E ela dormiria comigo, no meu quarto. No final, eu acabei concordando. Verdade seja dita, naqueles últimos tempos, a nossa convivência estava assim, bem boa. Lá no comecinho, logo depois que a gente se separou, ficamos meio estremecidos, até meio afastados. Só conversávamos o estritamente necessário. E mesmo assim, somente coisas relacionadas à nossa filha. Mas agora não. Tínhamos ficado amigos, por assim dizer. Embora, repito, eu ainda gostasse dele. Ainda não o tivesse esquecido. Tinha um detalhe nessa história toda. Eu sabia que ele andava saindo com uma mulher. Nossa filha me contou. E ele mesmo confirmou depois. Perguntei se ela não ia ficar cismada pelo fato de ele ficar lá em casa. De repente podia até brigar com ele. Mas aí ele esclareceu. Sabe o que é, Nancy? Eu e a Selma, a gente brigou. Fica tranquila que a gente não tem mais nada um com o outro. Menos mal. Enfim, depois que recebeu alta, ele foi direto para minha casa, como tínhamos combinado. Quem adorou foi a Gabriele. Imagine, ter o pai pertinho o tempo todo. Se bem que se eu disser que também não gostei, estarei mentindo. Principalmente por saber que ele e aquela tal de Selma não tinham mais nada um com o outro. Conforme tínhamos combinado, ele se ajeitou no quarto da nossa filha e a Gabriele passou a dormir comigo, na minha cama. Sabe, foi inevitável voltar no tempo, quando ainda éramos casados, quando ainda éramos uma família, quando eu ainda o chamava de meu marido. Juro que não entendo por que ele tinha sugerido aquela separação. Mais do que sugerido, forçado. Porque a gente se dava tão bem. Na época, inclusive, ele jurou que não tinha sido outra mulher o motivo da nossa separação. Mas sabe, eu acho que devia ter, sim, outra mulher. Porque só isso para explicar o fato de ele querer se separar, nos deixar. Nossa filha era tão pequena e tão apegada a ele. O fato é que com aquela convivência tão próxima, foi inevitável a gente acabar tendo uma recaída. Uma noite, estávamos ali na sala, assistindo televisão, quando de repente a gente começou a se olhar. Olha, não demorou muito. Ele se aproximou mais de mim
Eu permiti a aproximação, já sabendo o que estava por acontecer, e acabou rolando. Eu já tinha isso até imaginado na minha cabeça, que realmente poderia acontecer, e aconteceu mesmo. Sabe, aquela coisa de ficar recordando o passado, a pessoa ali do teu lado, e alguém que representa tanto, alguém que de repente já povoou os teus sonhos de amor. Esperei minha filha dormir, a levei até o quarto, a ajeitei na cama. Depois voltei ali para a sala, onde continuamos naquela troca de olhares. Foi inevitável. Acabamos passando a noite juntos, como nos tempos em que éramos marido e mulher. E foi tão maravilhoso. Eu estava morrendo de saudade. Repito o que já disse lá no começo. Eu não tinha conseguido esquecê-lo. Então, muitas vezes, cheguei a sonhar com a gente na cama de novo. Eu sentindo o seu cheiro, o calor do seu corpo. Repito, estava morrendo de vontade de fazer amor com ele, como costumava acontecer nos nossos tempos de casados. O dia amanheceu e ainda estávamos ali no sofá, dormindo abraçados como um casal de namorados. Nenhum de nós comentou nada sobre o acontecido, mas eu senti pela cara dele, pelo jeito como passou a me olhar depois daquilo, que ele adorou ter passado a noite comigo, assim como eu tinha adorado. Sabe aquela coisa de primeiro amor? Não dizem que primeiro amor a gente nunca esquece? No meu caso, ele tinha sido o meu primeiro e único amor. Como esquecer? Olha, depois daquilo, eu fiquei com tanta vontade de ter uma conversa séria com ele, sobre nós dois. Perguntar se ele não tinha se arrependido de ter saído de casa, se não tinha vontade de voltar. Até porque se voltasse, ia ficar mais perto da nossa filha. Só que sei lá, fiquei meio sem jeito. Fomos levando assim nesse clima, até que aconteceu uma coisa que me deixou muito chateada. Para dizer a verdade, chateada é pouco. No sábado, depois do almoço, o Joel foi pro quarto descansar um pouco e eu fiquei ali terminando de fazer o serviço. Foi quando bateram a porta. Olha, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que aquela tal de Selma pudesse ter o topete de vir atrás do Joel na minha casa. Pois não é que teve? Quando abri aquela porta e dei de cara com aquela mulher ali diante de mim, já sentia-se uma coisa ruim. A vozinha assim irritante. Isso que eu nem sabia quem ela era. Tudo bem? Você deve ser a mulher do Joel, né? Quer dizer, a ex-mulher. Mas eu soube que ele veio pra cá depois que sofreu um acidente. Eu sou a Selma, namorada dele. Será que eu posso vê-lo pelo menos um pouquinho? Ué, mas ele falou que vocês tinham brigado? Ah, ele falou isso, é? É, a gente meio que discutiu, mas coisinha à toa. Na verdade, eu vim justamente aqui pra me acertar de vez com ele. Será que eu posso entrar? Olha, nesse horário, ele deve estar dormindo. Você não quer voltar outra hora, não? Minha vontade, na verdade, era de pegar aquela mulher pelo pescoço e torcer. Ela respondeu que não tinha como, porque tinha tirado o sábado de folga justamente para poder visitá-lo. Eu não queria que ela visse o Joel, que falasse com ele. Estava até tremendo de tanta raiva que senti dessa mulher. Resumindo, no final mesmo, a contragosto, permiti que ela entrasse e fosse até o quarto conversar com ele. E a infame já entrou no quarto chamando meu ex-marido de amor, querendo saber se ele estava melhor.
Ninguém quer imaginar o tamanho da minha raiva. Repito, o tamanho da minha vontade de pegar essa mulher e torcer o pescoço dela. Principalmente porque eles ficaram trancados lá dentro, naquele bendito quarto, por mais de 1 hora. Eu fiquei ali por perto para ver se conseguia escutar alguma coisa. E até dava para ouvir, assim, as vozes vindas lá de dentro. Mas não dava para entender quase nada. Até risadinha eu escutei. E só de pensar que eles pudessem ter se acertado, já me virei pelo avesso. Puxa vida, desde que tínhamos feito amor, eu tinha voltado a sonhar com a possibilidade de me reconciliar com ele, de voltarmos a viver como marido e mulher. E de repente aparece aquela infeliz, justamente para estragar tudo. Teve 1 hora, inclusive, que eu fiquei tão incomodada com a situação, que acabei entrando no quarto. Entrei com a desculpa de oferecer um café. Mas a verdade é que eu só queria mesmo saber, ver com os meus olhos o que estava acontecendo. A infeliz estava sentada assim, na beirada da cama, com a mão na perna do Joel. Ele sentiu que eu não gostei. Perguntei se queriam tomar café, e não é que a desgraçada aceitou. Ainda tive de ir para a cozinha preparar o bendito café para ela. Olha, não sei como mantive o sangue frio, como mantive o controle, porque a minha vontade era desganar aquela criatura, expulsá-la da minha casa. Meu medo era de que eles acabassem mesmo se acertando. Quem sabe ele até fosse lá para a casa dela, e só de pensar nisso eu me consumia, porque não era o que eu esperava, nem o que eu gostaria que acontecesse. Ele tomou o café e ela ficou ali do lado dele e ainda no quarto, conversando com ele um tempão. Minha filha até veio perguntar quem era a mulher que estava no quarto com o pai, e eu não soube nem o que responder. E quando ela se foi, a gente acabou discutindo, eu e ele. Eu que sabia o que ela tinha ido fazer ali. E cheguei a dizer para ele, olha, é muita petulância dessa franga. Eu vi bater na porta da minha casa. Ele só escutou em silêncio. Até que no fim me fez aquela pergunta. É impressão minha? Ou você ficou com ciúme, Nancy? Ciúme eu? Mas era só o que me faltava. Nada a ver. Ciúme. Só não gostei do que aconteceu. Vocês não tinham brigado? O que ela veio cheirar aqui? Você não respondeu a minha pergunta, Nancy. Seja sincera. Você ficou com ciúme? Você ainda gosta de mim? Olha, eu poderia ter aproveitado aquele momento e abrir o jogo com ele. Confessar que, sim, que ainda o amava. Que tinha ficado com ciúme, que queria muito que a gente se reconciliasse, voltasse a ser aquela família de antes. Só que a visita daquela mulher me deixou tão atarantada e com tanta raiva que eu acabei até brigando com ele, até porque, sei lá, parecia que ele estava levando aquela história na base da brincadeira. Fui até deitar mais cedo naquela noite. Só que não consegui dormir. Fiquei ali pensando, refletindo, me consumindo, e no dia seguinte, ele voltou ao mesmo assunto. Aí comentou também daquela noite, que tínhamos passado juntos, repetiu que tinha adorado fazer amor comigo, e que sentia saudade. E aí começou a falar do passado, até que no fim ainda perguntou: você acha, Nancy, que se a gente voltasse ia dar certo? Ah, sei lá, Joel, não dá pra saber, né? Só tentando. Mas você ainda não me respondeu o que tanto você e aquela bruxa conversaram. Nada demais, Nancy. Ela só queria saber como estava. Será que era só isso mesmo?
Ela mesma disse que veio conversar com você para ver se vocês se acertavam. Que nada. A gente nem tocou no assunto. Mas vamos deixar ser uma pra lá. Eu queria saber de você uma coisa. E se a gente colocasse a Gabriele para dormir ali no quartinho? Para eu poder ir dormir junto com você. É só uma noite. Você não quer? Imagine se eu não ia querer. Continuava apaixonada por ele. De modo que acabamos passando outra noite juntos. Eu queria muito, na verdade. Queria que ele ficasse ali no meu quarto, não só aquela noite. Queria que ele ficasse para sempre. Só fiquei mesmo de cabeça quente, brava com ele, por conta daquela sirigaita. Mas acabamos fazendo as pazes naquela noite mesmo. E fizemos amor de um jeito tão intenso que aqui na minha cabeça eu não tinha mais dúvidas. A gente iria acabar mesmo se reconciliando. Era tudo o que eu mais queria na vida. Ah, se eu soubesse os planos que ele tinha na cabeça. Acredite quem quiser. Mas, pro meu desengano, aquela foi a última noite que ele passou ali, na minha casa, dormindo na minha cama. Mesmo tendo me feito aquele questionário todo e mentido, que não pensava em voltar para aquela outra. No fundo, eu acho que ele só queria ter uma despedida comigo. Por isso tinha pedido para dormir ali comigo, no quarto. No dia seguinte, ele só esperou eu voltar do trabalho para se despedir de mim e da nossa filha. Quando entrei em casa, já vi uma mala que ele guardava ali entre as minhas coisas, do lado do sofá. E já senti aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar, porque eu estava pressentindo. Tanto que perguntei num fio de voz: e essa mala aí, Joel? Onde que você vai? Nancy, eu acho que já te amolei demais. Tô indo embora. Só estava esperando você chegar para me despedir. Agradecer por tudo. Mas como assim, Joel? Você vai para onde? Para tua casa? Como que você vai se virar sozinho desse jeito? A perna ainda doendo? Ele não respondeu. Apenas fez aquela cara que já dizia tudo. Eu pedi tanto que ele não fosse. A Gabriele também pediu. Só que não teve jeito. O que eu não imaginava era que ele fosse direto da minha casa bater na porta daquela infeliz da Selma. Sabe, até me arrependi por não ter confessado a ele que ainda o amava, que queria muito que ele voltasse a ser o meu marido. Não sei por que me calei. No fim, acabou sendo um pouco tarde demais. Mesmo naquele momento em que ele estava saindo pela porta, eu acho que poderia ter dito tudo o que estava enroscado na minha garganta. Podia ter me atirado dos seus pés, tentar impedi-lo de todas as formas que ele se fosse, que não adiantaria nada. Aliás, se eu soubesse que ele estava indo direto para a casa daquela mulher, talvez tivesse feito isso mesmo, só que no fim, como já disse, acabou sendo tarde. Eu soube já no dia seguinte para onde ele tinha ido. Que ele tinha se acertado com aquela mulher. E estava lá, agora sob os cuidados dela. Liguei pro meu ex-cunhado e ele me contou tudo. Olha, eu fiquei com tanta raiva daquela criatura. Ela apareceu lá em casa só para estragar tudo. Inclusive, quase fui lá conversar com ela. Contar que eu e o Joel tínhamos dormido juntos. Tudo para fazer os dois brigarem de novo
Só que não tive coragem. Eu sempre fui tão medrosa, tão covarde para certas coisas. E sabe, tudo o que aconteceu só serviu para fazer a minha vida desandar de novo. Do mesmo jeito que tinha desandado há quase 2 anos, na nossa separação. Acabei voltando ao ponto de partida. Na época em que o Joel me deixou. Tudo que eu remei, estou tendo de remar de volta. Tudo que esqueci, que superei, estou tendo de esquecer e superar novamente. Às vezes, eu me acho uma burra, uma tonta, porque entreguei o Joel de bandeja para essa mulher. Não fui capaz de lutar por ele, de demonstrar que o queria de volta. Será que se eu tivesse confessado o meu amor, ele teria continuado aqui do meu lado? Ou será que teria se bandeado pro lado daquela mulher, de um jeito ou de outro? Sempre que ele vem ver a nossa filha, eu ensaio conversar com ele sobre nós dois. Só que não sei o que acontece comigo, mas acabo sempre desistindo na última hora. Sei lá, acho que é medo de fazer papel de ridícula, porque vamos convir. Se ele quisesse voltar a viver comigo, teria tomado a iniciativa de pedir para voltar. Do mesmo modo que pediu para ficar aqui em casa, depois que recebesse alta lá do hospital. Só que em vez disso, preferiu pedir guarida lá para aquela criatura. De modo que devia mesmo ser dela que ele gostava. Ser por ela que ele estava apaixonado. O que mais me dói é saber que vou ter de passar novamente por tudo que passei naqueles 2 anos que ficamos separados. Vou sofrer tudo outra vez. Vou penar, vou chorar, passar noites em claro. Meu Deus, por que as coisas têm de ser assim? Por que eu não consigo esquecer esse homem? Por que eu não consigo dar um start na minha vida? Conhecer outra pessoa, ser feliz com outra pessoa. Há tanto homem no mundo e eu só tenho cabeça para esse. Logo esse que não me quer. Porque não consigo tirá-lo da cabeça. Porque não consigo, meu Deus, por mais que eu tente, tirar esse homem do coração.